Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre trabalho escravo na atualidade. Quando a gente para falar de trabalho escravo, a gente nunca pensa que ele pode estar acontecendo hoje, em pleno século XXI, mas de fato ele ainda acontece. Então agora a gente vai parar para refletir e conhecer um pouquinho sobre isso. Depois de toda a história da escravidão no Brasil, há tanto tempo atrás, é difícil imaginar que ainda exista esse tipo de prática acontecendo no nosso meio, não é verdade? Mas a realidade é que isso ainda existe. Porém, isso acontece de uma maneira muito disfarçada e a gente mal percebe. Claro que a quantidade de pessoas que trabalham dessa forma, se a gente for comparar na época da escravidão, ela é ainda muito pequena, mas é uma situação que não pode ser aceitável, principalmente no século XXI. Hoje, a maneira de se adquirir mão de obra escrava é através do que é chamado de gato. O gato é um método onde o patrão faz um monte de promessa falsa, de salário e de modo de vida. E ele faz com que os trabalhadores fiquem meio que fascinados por um trabalho que seria falso, uma maneira de ganhar dinheiro muito fácil. Esses trabalhadores, eles vão chegar para o trabalho de maneira bem agradável e esse trabalho vai parecer um trabalho de confiança e no fundo, eles vão ficar presos aos seus empregadores e não vão conseguir se desvincular desse trabalho. E muitas vezes, quem acaba devendo ao empregador é o empregado. E assim, ele vai ficar com uma dívida enorme e não vai conseguir se desvincular do empregador. Normalmente, eles pegam pessoas de regiões bem distantes para trabalhar nesses locais e oferecem adiantamento, transporte e moradia gratuitos. Porém, ao chegar lá, essas pessoas se deparam com algo totalmente diferente do esperado. O patrão já informa que o empregado possui dívidas pelo transporte, pela moradia, pelo dinheiro adiantado, pela alimentação, pelo alojamento e por uma série de outros fatores. E sem contar que os preços já estão muito acima do comum. Dessa forma, a pessoa já fica endividada e ela começa a dever ao seu empregador. Começa aí um vínculo sem fim e essa pessoa já começa a executar então um trabalho escravo. Para conhecer um pouco mais sobre esse tipo de trabalho, nós vamos assistir agora 3 vídeos. Um deles vai explicar mais detalhadamente sobre o trabalho escravo e os outros vai citar tipos de trabalho que ocorrem no Brasil. Então você vai conhecer um pouquinho desses trabalhos e depois nós vamos continuar com o nosso vídeo. Agora que você já assistiu os vídeos, vamos fazer as leituras. A expressão escravidão moderna, em geral, é utilizada para designar aquelas relações de trabalho nas quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a vontade, sob ameaça, violência física e psicológica ou outras formas de intimidações. Muitas dessas formas de trabalho são acobertadas pela expressão trabalhos forçados, embora quase sempre impliquem o uso de violência. A escravidão foi extinta no Brasil oficialmente em 13 de maio de 1888. Todavia, em 1995, o governo brasileiro admitiu a existência de condições de trabalho semelhantes à escravidão. O fim do trabalho escravo passa pelo cumprimento das leis existentes, porém isso não tem sido suficiente para acabar com esse flagelo social. Mesmo com aplicações de multas, corte do crédito rural ao agropecuarista infrator ou de apreensões das mercadorias nas oficinas de produção, utilizar o trabalho escravo é, pasmem, um bom negócio para muitos fazendeiros e empresários, porque barateia os custos da mão de obra. Quando descobertos, os infratores pagam os direitos trabalhistas que haviam sonegado aos trabalhadores e nada mais acontece. Criada em agosto de 2003, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI, órgão vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, tem a função de monitorar a execução do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Lançado em março de 2003, o plano contém 76 ações cuja responsabilidade de execução é compartilhada por órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil e organismos internacionais. Bom, terminamos aqui a nossa aula e agora, na sequência, deixamos um desafio para vocês. Vamos lá? É o seguinte: no fórum,
queremos que vocês comentem com 2 colegas sobre as causas do trabalho escravo na atualidade e suas consequências para a sociedade brasileira. Depois de fazerem esse comentário, de comentarem o que os colegas escreverem, apontem uma possível solução para essa situação. Vamos lá, pessoal? Contamos com a colaboração, com a criatividade e com a empolgação de todos vocês. Até breve!